Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para te falar se os alongamentos são boas opções de tratamento de hernia de disco lombar. Se os alongamentos muito utilizados, eu sei, muitas pessoas com dor lombar, pode ser o seu caso, utilizam ele para amenizar ali algum momento de dor mais aguda. Então, hoje eu tô aqui para te falar um pouquinho sobre os alongamentos e realmente você deve continuar utilizando eles ou se eles podem não ser uma boa opção do seu caso. E o que eu recomendo é que você fique atento em duas questões super importantes se você quiser aliviar a sua dor lombar, se você quiser utilizar os alongamentos para aliviar a sua dor lombar. O primeiro é se você não está usando os alongamentos como protagonistas da melhora da sua dor lombar. Os alongamentos, em alguns casos, eles podem ser utilizados. Ao longo do vídeo eu vou te falar como que eles podem ser utilizados, mas quando eu falo em protagonista, eu estou falando que se você confiar exclusivamente neles, só naqueles momentos que a dor fica mais aguda, infelizmente eles não vão ser uma boa opção. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. Se eles estão como protagonistas, eles não têm esse poder tão efetivo para a melhora da sua dor lombar acontecer, tá bom? O segundo ponto que a gente tem que observar muito bem é se eu não estou fazendo alongamentos que colocam mais lenha no fogo. Aumenta aí a nossa fogueira e piora a dor lombar. Se eu não estou fazendo alongamentos que às vezes colocam muita pressão na região das minhas costas, e se eu não estou fazendo alongamentos que podem aumentar ainda mais o meu estresse e as tensões que a gente acumula no corpo, na nossa rotina, e isso infelizmente pode contribuir para a dor lombar acabar aumentando até. Sabe aqueles filmes que o mocinho tá caindo, jogam uma corda para ele e a corda tá lá, tá quase arrebentando, ele tá segurando, estão tentando puxar, mas a corda tá quase arrebentando? Diz para mim, se for colocado mais pressão nessa corda, provavelmente ela arrebenta de vez, não arrebenta? Então, com a questão da dor lombar alongamento é a mesma coisa. Você tá morrendo de dor lombar, você vai lá, abraça o joelho, aperta as costas, muito provavelmente você vai acabar arrebentando a cordinha. No caso que eu falo, não arrebentar a cordinha hipoteticamente, é a sua dor lombar acabar aumentando. Então, hoje eu tô aqui para te mostrar um pouquinho como a gente pode agir colocando alongamentos da maneira correta para a sua dor lombar melhorar de verdade, para você buscar de verdade o alívio da sua dor lombar, tá bom? E vamos agora primeiro, no começo do vídeo, focar nesse primeiro ponto, tá? Que eu falei. Qual que é esse primeiro ponto? O ponto da gente colocar o alongamento como protagonista. E por que isso é muito ruim? Vamos pensar que a gente está com dor lombar. Vamos pensar que eu tô com dor lombar há muito tempo e que eu estou focando muito nos alongamentos. Qual que é um ponto, gente, fundamental para a gente ter uma melhora bacana de dor lombar? É a gente melhorar as nossas habilidades físicas. Quando eu falo em habilidades físicas, é a gente melhorar nossa força, nossa mobilidade, nossa capacidade de sustentar melhor o nosso corpo perante os movimentos da nossa rotina. Vamos supor que eu tenho uma rotina de muito trabalho braçal. Não vai ser os alongamentos que vão me preparar para esse trabalho braçal de força. Não vão ser os alongamentos que vão me preparar, por exemplo, para atividades que eu tenho que às vezes fazer na minha rotina, como lavar uma louça, passar um pano no chão, como brincar com meu filho, por exemplo. Não vai ser os alongamentos que vão trabalhar essas habilidades físicas. Esse é o primeiro ponto a ser observado. Porque as habilidades físicas a gente tem que trabalhar um bom trabalho de fortalecimento, a gente tem que direcionar às vezes até algumas atividades aeróbicas. Isso gradativamente sim vai ajudar a nossa capacidade física a aumentar, a nossa confiança em relação a fazer movimentos a aumentar e consequentemente isso pode produzir, tá, um alívio da dor lombar. Se eu tô ali, se a minha rotina de exercícios é só alongar, infelizmente eu não melhoro essas capacidades físicas. Você já viu, por exemplo, algum atleta se preparar para um esporte de impacto só alongando? Com certeza você nunca viu um atleta fazer isso, porque ele precisa de atividades intensas. Eu não estou aqui falando que você precisa treinar igual atleta, mas a gente precisa pensar que o nosso corpo vai precisar de demandas físicas importantes na nossa rotina e que nós não somos super-heróis. Muitas vezes as dores vão ir e vão voltar, só que se a gente não estiver preparado para isso,
é aí que ela fica presente, é aí que ela fica incomodando sempre na nossa rotina. Isso é super comum de estar acontecendo, infelizmente, mas tem solução, tem como a gente modificar isso com uma boa preparação. Esse é o primeiro ponto para a gente entender, pessoal, de como o alongamento ele não tem esse efeito milagroso. Se a gente não se preparar, um corpo fraco não vai sustentar os movimentos e demandas físicas da nossa rotina e, consequentemente, a dor lombar pode acabar piorando em vez de melhorar. E qual outro ponto fundamental de você entender? É que o alongamento muitas vezes coloca a gente numa zona de conforto muito perigosa para o tratamento da dor lombar. Por que eu falo em zona de conforto? Porque você já está acostumado a fazer aqueles alongamentos, alivia um pouquinho sua dor, mas depois ela volta. Você só usa eles em casos extremos quando a dor está maior, ou mesmo você faz eles porque é confortável, porque você tem meio receio de fazer um agachamento, tem meio receio de fazer uma corrida, que são atividades que sim podem te trazer benefícios muito maiores do alongamento. E esse receio, essa dificuldade de sair dessa zona de conforto do alongamento acaba prejudicando muito o alívio da sua dor lombar chegar. Porque se você não tiver evolução no seu processo de exercícios de habilidades físicas, você fica nessa zona de conforto perigosa que não te ajuda. Você continua com medo de se movimentar, você continua deixando de fazer as coisas que você gosta por causa da dor lombar e você continua, infelizmente, sofrendo com as dores diariamente, acreditando que você não consegue melhorar, acreditando que a sua hernia de disco é o problema mesmo, que não vai ter como, e simplesmente está faltando alternativas positivas na sua rotina, está faltando um desenvolvimento melhor dos seus exercícios na sua rotina, simplesmente para você conseguir preparar o melhor seu corpo. Se tiver um corpo melhor preparado, vai contribuir para você ter mais função. Quando você tem mais função e volta a fazer atividades que antes você não fazia, seu sistema nervoso central tira um pouquinho do foco da dor, porque você vai estar sempre se movimentando, efeitos analgésicos ocorrem e você para de focar toda hora na dor. Isso contribui muito, tá? Eu gosto sempre de quebrar uma crença de que o movimento pode fazer algum mal para a sua coluna. Até fiz um vídeo recentemente sobre isso, sobre pegar peso no chão, se faz mal ou não faz mal. Tá, pessoal? O movimento é a chave para a gente melhorar. A gente ficar com receio dele não ajuda a gente. A gente precisa se expor, o movimento é vida, a gente precisa do movimento para fazer quase tudo na nossa rotina, tirando dormir, né? O resto a gente precisa do movimento. Então, não tenha medo dele. Se ele for bem direcionado, ele só vai te ajudar e só alongamento não vai resolver, infelizmente, o seu problema de dor lombar. E vamos embora, eu quero te explicar um pouquinho agora o segundo ponto. Mas antes de eu te explicar certinho esse segundo ponto, eu quero te deixar aqui agora 2 feedbacks, tá? São 2 alunos meus que treinam comigo, treinam no meu programa, que podem ter tido parecidos medos que você tem hoje, podem ter sofrido com parecidas dores lombares que você tem hoje, mas eu quero mostrar os feedbacks deles aqui para você ver como que é possível você melhorar com o desenvolvimento de exercício e como é possível você perder o medo de se exercitar também. Confere só! Viram? São alunos meus, alunos reais que conseguiram um controle de dor lombar, alunos que também tinham medo, que usavam muitos alongamentos, só queriam saber de alongamento e hoje eles estão aí plenamente fazendo as atividades deles sem problema nenhum. Isso é super importante, eu trouxe o feedback deles para você entender que também é possível você melhorar se você tiver as estratégias certas, tá? E segundo ponto agora que eu quero falar muito importante em relação aos alongamentos. São 2 pontos principais no vídeo de hoje. Esse primeiro em relação ao alongamento ser protagonista, de outros exercícios que não serem justos, é fundamental, mas esse agora é muito fundamental também. Sabe o exemplo da corda, da cordinha que eu dei no início do vídeo? Que quando a gente pressiona muito aquela região que está dolorida, a gente pode acabar arrebentando a corda, pode acabar dando mais linha aí para a dor lombar acontecer. Então, é sobre isso que eu quero falar. Por quê, pessoal? O que acontece quando a gente acaba pressionando muito a lombar, por exemplo, tá dolorido?
Acontece que muitas vezes a gente tem um reflexo ali do nosso corpo e acaba aliviando a dor naquele determinado momento. Você apertou tanto que a dor acaba aliviando naquele determinado momento. Mas acontece que no médio prazo, semana a semana, se você for fazendo isso frequentemente, pode ser que a pressão na sua coluna lombar acabe aumentando. E isso, infelizmente, pode contribuir para mais dor lombar acabar acontecendo. Então, o custo-benefício de você apertar muito a sua lombar, por exemplo, ele é muito baixo, ele é muito ruim para você. Infelizmente, ele não contribui para a sua dor lombar melhorar de verdade, para ela aliviar, para você voltar para suas atividades, para você voltar a correr, caminhar, dançar, fazer tudo que você quiser com menos dor. Infelizmente, o alongamento não vai contribuir. E tem uma crença muito forte que pode ser relacionada ao alongamento, pode ser que você tenha também, de que a gente precisa fazer alongamentos e até exercícios corretivos para a nossa postura. Eu preciso fazer um alongamento para melhorar a postura desse lado. Eu preciso fazer um outro alongamento para melhorar a postura, deixar minha postura mais retinha. E isso, pessoal, é uma crença muito forte de que a gente precisa de uma postura perfeita, um alinhamento perfeito, que os alongamentos vão servir para alinhar melhor o nosso corpo. Isso não é verdade, pessoal. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele se adapta a diferentes posturas. Cada pessoa vai se adaptar de uma maneira. Não vai ser a postura retinha que vai te ajudar a você pegar o seu filho no chão e subir com ele. Não vai ser a postura retinha que vai deixar você lavar uma louça, por exemplo. Não vai ser a postura retinha que vai te preparar para fazer força na sua rotina, para varrer a casa, por exemplo. Não tem como, pessoal. Nosso corpo, ele é preparado para se adaptar a diferentes posturas. E quando a gente tenta um alongamento para corrigir e policiar a postura, é um erro muito grande que a gente comete. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente acaba ficando mais hipervigilante em relação à nossa própria postura. Por quê? Porque a gente vai querer achar a postura perfeita se eu estou fazendo alongamento para melhorar ela de alguma maneira. Então, acontece que essa hipervigilância gera mais estresse. Como eu já falei até em outros vídeos, eu não sei se você já assistiu, já escutou falar isso, mas o estresse gera mais tensão acumulada no nosso corpo, o nosso corpo fica mais alerta, nossos músculos se contraem sem necessidade e isso vai contribuir para a dor lombar, de aliviar a dor lombar. Isso é muito comum de acontecer. Então, mais só um fato aí para te mostrar de como o alongamento, esse alongamento estático que a gente aperta muito as costas, pode ser que o tiro saia pela culatra. Você deve estar pensando que eu tenho 60 anos agora com esse comentário do tiro sair pela culatra, tá bom? Mas já escutei muito dos meus avós esse ditado, então eu estou usando ele aqui. Porque você vai lá, você se prepara, você pega o seu colchonete, 3 vezes por semana você faz seus alongamentos, e semana a semana você não sente sua dor lombar melhorar, você não sente a melhora acontecer, você não sente nada disso evoluir, você se pergunta, nossa, é minha hernia mesmo, meu caso não tem jeito. Não, tem sim, tem solução, mas você precisa das estratégias certas, você precisa da dinâmica certa dos seus exercícios para você conseguir melhorar. Mas você pode se perguntar, mas Paulo, eu gosto de fazer os alongamentos, eu gosto de alongar às vezes no final do exercício, eu já estou treinando, eu gosto de fazer o alongamento, não estou sentindo minha dor melhorar, mas eu gosto de fazer no final da atividade, eu posso continuar fazendo? Se esses alongamentos eles forem feitos, por exemplo, no final de uma atividade física, para você relaxar apenas, sem colocar muita pressão nas suas costas, apenas usar os movimentos que você já está acostumado para você relaxar, eu não vejo problema nenhum. O problema está nas duas situações que eu quis passar aqui para você hoje, que é você usar o alongamento como prioridade em vez de outros exercícios e você também colocar pressão excessiva na coluna lombar, na região ali, às vezes até da sua hernia de disco, que você está sentindo que a lombar está mais dolorida, você está com medo daquela hernia e você pressiona mais aquela região, não vai ajudar, infelizmente, a sua dor lombar melhorar. Mas tem uma opção bem bacana se você quiser continuar tendo alongamentos na sua rotina. Mas você está pensando,
Pô, você acabou de falar que os alongamentos geram uma expressão, você vai passar dicas de alongamentos para eu fazer? Mas esses alongamentos que eu quero passar para vocês são diferentes. São alongamentos dinâmicos. Quando eu falo alongamentos dinâmicos, o próprio nome já diz, né? Mas a gente está toda hora se movimentando. A gente não para num ponto específico e fica esperando a pressão chegar na coluna lombar. Simplesmente a gente vai sempre se movimentando, sempre se movimentando. A gente consegue alongar alguns músculos, a gente consegue relaxar se você quiser fazer no final da sua rotina de trabalho ou até numa rotina de exercício. A gente consegue, se você está aqui em home office, você consegue parar um pouquinho para fazer eles e tirar aquela pressão de ficar muito tempo sentado e até dos estresses do trabalho. Então, os alongamentos dinâmicos são ótimas opções por causa disso. O custo-benefício deles são muito bons, porque você consegue usar o próprio peso do seu corpo. Às vezes você precisa de uma toalha, às vezes de um colchonete, às vezes em pé mesmo do lado da sua cadeira do home office. Você consegue utilizá-los e podem te ajudar muito. Então, dito isso, eu vou te passar agora dicas práticas de como e quais exercícios você pode aplicar aí na sua rotina em relação aos alongamentos dinâmicos, tá bom? Uma série de exercícios que eu vou mostrar agora para você, que vão ter o objetivo de melhorar a mobilidade de algumas articulações, como do quadril, que é muito importante para o nosso corpo funcionar bem e a lombar aliviar melhor, e que você pode estar incluindo na sua rotina aí 2 até 3 vezes ao dia. Você vai demorar de 5 a 10 minutinhos no máximo para você fazer esses movimentos. Eu acredito que eles podem ajudar muito. Dicas clichês, mas muito boas. Tem um bom trabalho de respiração. Entenda que é o momento que você vai relaxar, que você vai ali fazer os seus alongamentos focados para dar um alívio para a sua dor lombar. Tá? Use uma amplitude que você se sinta confortável fazendo os alongamentos, não precisa ir numa amplitude tão distante, igual talvez eu vá no vídeo. Se você não conseguir ainda, vá aumentando essa amplitude aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Confere só os movimentos. Alongamentos dinâmicos iniciados, pessoal. Vocês podem perceber, todos os alongamentos que vocês vão fazer, vocês não ficam parados na mesma posição. Isso proporciona para a gente poder trabalhar articulações e músculos, fazer alongamentos de forma dinâmica, sem colocar pressão na coluna e sem a gente aumentar a nossa hipervigilância na lombar, que, como eu falei no vídeo, pode prejudicar o nosso controle e até mesmo o alívio da nossa dor lombar. Vocês viram que primeiramente o primeiro foi a gente usou o tronco no alongamento, depois um pouquinho do quadril. Agora a gente está voltando no tronco. Esse especificamente você vai fazer dos dois lados. Você viu que eu mostrei só de um, mas você vai fazer as repetições de um lado, depois capricha nas repetições do outro lado também. E para fechar, um que a gente vai usar bastante, o quadril descendo e subindo, pessoal. Fechou! Esses movimentos, esses alongamentos dinâmicos, eles não vão produzir pressão desnecessária na sua coluna lombar, eles vão conseguir trabalhar a mobilidade do seu corpo e vão conseguir te auxiliar no alívio da dor lombar, tá? Eles têm esse custo-benefício muito bom, porque pela não produção dessa pressão excessiva. Aí você pode perguntar: Paulo, você falou que os alongamentos estáticos não podem ser prioridade. Esses dinâmicos eu posso fazer só eles? Não também. Essas são opções de custo-benefício melhor do que os estáticos, por não jogar pressão nas costas e você conseguir incluir no final do seu treino, às vezes até no começo, numa rotina de exercícios. Mas eles não podem ser usados sozinhos, porque você vai ver também que eles não são tão difíceis assim de fazer. Lembra? Quando é muito facinho, quando é muito zona de conforto, a gente não tem evolução, a gente não melhora nossas capacidades físicas, a gente não melhora as nossas habilidades físicas e, consequentemente, a gente tende a não aliviar a dor lombar no longo prazo. Esses alongamentos dinâmicos eu quero que você substitua por aqueles estáticos de pressão na coluna que provavelmente você poderia vir fazendo, mas eu quero que você tenha uma rotina de exercícios, um fortalecimento legal, até com caminhadas e corridas de acordo com o seu nível de aptidão física e com a sua condição física também, tá bom? Em relação ao tema do vídeo de hoje, do alongamento, eu espero que você tenha entendido todos os pontos de como a gente deve usar o alongamento e como a gente não deve incluir eles como prioridade, tá?
Mas se ainda ficou alguma dúvida do que você deve fazer, alguma dúvida em relação ao alongamento, algum alongamento que você fazia e quer saber se você pode continuar fazendo, é só digitar nos comentários, tá? Por que eu falo para você digitar nos comentários e não mandar um direct, por exemplo? Eu falo para você digitar nos comentários porque a sua dúvida pode ser dúvida de outra pessoa também que está assistindo o vídeo. No último vídeo que teve aqui, por exemplo, teve muitos comentários e teve perguntas que eu recebo muito frequentemente. Então, pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de um colega e seu também que esteja assistindo o vídeo e que queira aliviar a dor lombar sem cirurgia, tá bom? Então, qualquer dúvida é só mandar. Vou te deixar um convite também, se você quiser me seguir lá no meu Instagram, Paulo Simões Personal Trainer. Lá também eu divulgo conteúdo quase que diariamente, tem live quase toda semana com conteúdo para te ajudar a aliviar a sua dor lombar. E assim como os feedbacks que eu mostrei dos meus alunos, você também pode conseguir o alívio da sua dor lombar, independente se você tiver hérnia de disco ou não. Tudo bem? Foi um prazer estar com você aqui no vídeo de hoje. Agradeço de coração mesmo se você ficou até o final desse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.